Chamo-me Ana, e até há pouco tempo, a minha vida era uma sucessão de dias iguais. Pacatos, quase cinzentos. Vivia com o Miguel, o meu marido, numa casa modesta nos arredores de Lisboa. A rotina era a nossa bússola, os passeios no Parque Florestal de Monsanto. As conversas noturnas sempre iguais. As promessas de amor que, com o tempo, se tornaram ecos vazios, no fundo do meu peito. Porém, algo não encaixava. Havia uma voz, um murmúrio insistente, que me dizia que o que partilhávamos era mais hábito do que paixão. O Miguel, o meu marido, era um homem devoto ao trabalho. Passava meses fora, em viagens de negócios. Ou pelo menos era o que ele me dizia. As desculpas eram sempre as mesmas. Estou numa conferência crucial. Tenho uma reunião importante em Bruxelas. Este projeto é a chave. Não posso falhar. E eu, na minha ingenuidade, acreditava. Via nele o meu porto seguro. O meu companheiro de jornada. Mas enquanto ele partia, eu ficava, mergulhada no meu mundo de papéis e mais papéis. Os dias passavam, e a distância entre nós crescia a cada partida. Um abismo silencioso onde os nossos olhares já não se encontravam. Ele insistia que aquelas viagens eram um sacrifício necessário para a nossa estabilidade. E assim, dia após dia, habituei-me à sua ausência. Aceitava as migalhas que ele me dava, mesmo sabendo que não era o suficiente. Às vezes, durante a noite, aninhada na nossa cama vazia, pensava que, talvez, se não pensasse demasiado, a vida seria tolerável, porque o amor, pensei eu, por vezes era isso também, paciência, sacrifício, a compreensão de que cada um tem o seu próprio caminho. Mas então, algo de inesperado aconteceu. Um telefonema da minha chefia mudou tudo. Era uma sexta-feira de manhã quando me anunciaram que a empresa precisava que eu fosse a uma conferência em Paris. Eu, Ana, uma simples administrativa, tinha sido escolhida para representar a empresa num evento internacional. Nunca imaginei que algo assim me aconteceria. A euforia por vereador, finalmente, o meu trabalho reconhecido, fez-me sentir importante, pela primeira vez em muitos anos. Senti que a minha vida podia ser muito mais do que tinha sido até então. Decidi aproveitar esta oportunidade, não só pela empresa, mas também porque sabia que o Miguel estaria em Paris nessa altura. Eu sabia, porque, como sempre, ele me tinha dito que lá estaria. O meu coração saltou de alegria com a ideia de lhe fazer uma surpresa. Depois de tantos meses sem sequer um café juntos, esta seria a ocasião perfeita para reacender a chama. Quem poderia imaginar o que me esperava? Chegou o dia da viagem. E a minha alma irradiava felicidade. Sentei-me no avião, olhando as nuvens através da janela. E os meus pensamentos voavam para a ideia de surpreender o Miguel, de lhe mostrar que estava ali. Apesar da distância, a minha mente fervilhava com o que poderíamos fazer depois da conferência. Como poderíamos redescobrir-nos? Como poderíamos reviver o amor que parecia ter-se desvanecido com o tempo? E então, um simples pedaço de papel despedaça o meu destino. O meu colega entregou-me uma lista de clientes com quem eu trabalharia durante o evento. A princípio, não prestei muita atenção, mas algo fez os meus olhos pararem num nome. Um nome familiar, Miguel. Miguel, o meu marido, estava listado como cliente, acompanhado por uma mulher. Inicialmente, não achei estranho. Pensei que talvez fosse alguma ligação de negócios. Mas o que me arrepiou foi a descrição ao lado do nome dele, Miguel e a sua esposa, Sofia, e a sua filha, Leonor. A surpresa paralisou-me. Esposa, outra esposa. Quem era esta mulher? O que estava a acontecer? Uma mulher com quem o Miguel partilhava secretamente a sua vida. O meu corpo ficou tenso. As mãos tremeram incontrolavelmente. Não podia acreditar no que estava a ler. Como era possível? O Miguel sempre me dissera que não queria ter filhos. Ele sempre me garantira que a sua vida não era para a paternidade. E ali estava ele, com uma mulher e uma criança, vivendo uma mentira à minha frente durante todos aqueles anos. O resto do dia transformou-se num pesadelo nebuloso. Como se tudo ao meu redor se tivesse distorcido. Não conseguia concentrar-me. As palavras do meu colega perdiam-se em sussurros. Enquanto a minha mente se fixava numa única pergunta: como pude ser tão cega? Como não viu que o Miguel andava a fazer secretamente? Apesar da dor avassaladora, tomei uma decisão rápida. Eu queria confrontar o Miguel. Queria entender o significado de tudo aquilo. Não podia continuar a viver na ignorância, sem saber o que realmente estava a acontecer na minha vida. Mas antes de tudo isso, eu precisava de respostas. E essas respostas estavam em Paris. O encontro foi um turbilhão de emoções contraditórias. Quando cheguei ao local onde o Miguel supostamente me esperava, vi algo que nunca poderia ter imaginado. Eu vi-o com ela, Sofia, aquela mulher que até então existia apenas no papel. Estava ao lado dele, e algo no seu olhar perfurou o meu coração. A menina que estava com ela, aquela mencionada na lista de clientes, olhou para mim com uma inocência dolorosa. Era tão parecida com o Miguel, como se tivesse sido esculpida do seu próprio rosto.
Naquele instante, senti-me apanhada entre a mentira e a verdade. Estava ali, diante da família de outra pessoa. Enquanto eu não passava de uma estranha no meu próprio casamento. Eles olharam para mim, mas não era um olhar de surpresa ou remorso. Era um olhar de constrangimento. O Miguel não conseguiu suportar o meu olhar. Sofia levantou a mão, com um sorriso no rosto, como se já me conhecesse. Foi um gesto que gelou a minha alma. Por que é que ela me sorria? Por que é que ela não me disse nada? As palavras de Sofia ecoaram na minha mente. Já ouvi falar de si. Ana, prazer em conhecê-la. Finalmente, o ar fugiu dos meus pulmões. As palavras não faziam sentido. Mas ao mesmo tempo, eu sabia que eram verdadeiras. E foi aí que a vida que eu construíra com o Miguel, desabou por completo. O que fazer agora? Como reagir à verdade que me fora atirada à cara de forma tão cruel? Este era o começo do que nunca poderia ter imaginado. O início de uma mudança irreversível. E o twist mais brutal ainda estava por vir, o sorriso de Sofia e o facto de ela já saber da minha existência. Transformando a surpresa de Ana numa armadilha cuidadosamente orquestrada por anos. A minha mente não conseguia processar o que os meus olhos viam. As imagens de Sofia e Miguel juntos. Tão íntimos, tão confortáveis, rodopiavam na minha cabeça como se o mundo tivesse parado de girar. A menina ao lado deles, Leonor, olhava para mim com uns olhos tão semelhantes aos de Miguel. Eu não conseguia parar de pensar nisso. Cada vez que o seu olhar se cruzava com o meu, um nó apertava-se ainda mais no meu estômago. Parecia que tudo o que eu sabia sobre a minha vida desmoronava. E eu não podia fazer nada para o impedir. Miguel não se mexeu quando me viu. O seu rosto, que sempre fora para mim uma fonte de consolo, era agora estranho, frio, distante. Os seus olhos, que outrora brilhavam quando olhavam para mim, estavam opacos, sem vida. Senti-me esvaziada, como se já não reconhecesse o homem que tinha sido o meu companheiro durante tantos anos. Como se tudo não tivesse passado de uma farsa tecida secretamente ao longo do tempo. Ana, que surpresa vê-la aqui, disse Sofia, o seu tom de voz tão doce, tão apaziguador, como se estivesse habituada à minha presença naquela situação. Não era apenas um cumprimento educado, era um cumprimento que me fazia sentir ainda menor. Mais insignificante. Já ouvi falar muito de si, acrescentou ela, sorrindo com uma doçura quase insuportável. As minhas mãos tremiam, não conseguia falar, a garganta estava seca, o ar fugia dos meus pulmões. O que poderia eu dizer? O que poderia eu fazer? Miguel, o homem com quem partilhara toda a minha vida, estava agora à minha frente. Com outra mulher, com uma filha, com uma vida paralela à minha. E eu, o que tinha sido feito de mim durante todo este tempo? Será que eu não significava nada para ele? A menina, que não devia ter mais de 7 anos, aproximou-se de mim com um sorriso radiante. Um sorriso que parecia refletir a cumplicidade deles. Agarrou a minha mão com uma ternura que me partiu o coração. Olá, tia Ana, vais ficar conosco. A sua voz, tão inocente, tão pura, rasgou-me por dentro. Eu não sabia se ria ou se chorava. A menina via-me como parte do seu mundo. Como se eu fosse uma tia querida. Quando, na verdade, eu nada sabia da sua existência. A situação era tão surreal que me sentia como uma espectadora da minha própria vida. Tudo parecia um sonho do qual eu não conseguia acordar. Sofia notou o meu desconforto e, embora o seu sorriso permanecesse intacto, algo nos seus olhos dizia-me que ela sabia exatamente o que eu sentia. O silêncio entre nós era mais pesado do que qualquer palavra. Olhei para Miguel, procurando nos seus olhos qualquer vestígio de remorso, qualquer explicação, mas ele apenas me olhou de volta. O seu rosto endurecido, como se não houvesse mais espaço para a mulher que ele outrora conhecera. Isto é uma surpresa, não é? Disse Sofia, olhando diretamente para mim. Miguel falou-me muito de si. Ele falou-nos tanto, mas o que ele mais disse foi o quanto a estimava. As suas palavras foram como uma facada no meu coração. Como era possível? Como é que ele podia ter-me mentido durante tantos anos? Fazendo-me acreditar que éramos felizes. Que estávamos a construir uma vida juntos. A dor começou a crescer no meu peito. A tomar conta de cada canto do meu ser. Miguel ainda estava ali, em silêncio, imóvel, sem dizer nada. Apenas observava tudo com uma frieza que eu não reconhecia. Quem era aquele homem que dormia comigo todas aquelas noites? Que partilhava a sua vida comigo? Onde estava o Miguel que eu conhecia? Que me prometera que tudo seria diferente. Que juntos seríamos uma equipa imbatível. A minha mente, à beira de um colapso, começou a girar. As imagens do seu sorriso, da sua ternura para comigo, desvaneciam-se gradualmente, substituídas por esta nova realidade que me atingia impiedosamente. Será que toda a minha vida, tudo em que eu acreditara, tinha sido uma mentira? Quanto tempo eu vivera na ignorância, abraçando um homem que, na verdade, já me tinha deixado para trás. Já me tinha substituído. A criança, Leonor, é nossa filha biológica.
Continuou Sofia, com uma certeza tão tranquila que me desesperou ainda mais. O Miguel e eu estamos juntos há mais de 10 anos. Muito antes de ele a conhecer. Achávamos que estava na altura de tornar tudo claro. Talvez seja uma oportunidade para todos seguirem em frente. Não acha? As suas palavras prenderam-me. E por um instante, senti o meu corpo inteiro congelar. A dor atravessou-me como um relâmpago. Mas eu não podia fazer nada. Estava paralisada. Miguel. Consegui finalmente pronunciar, a minha voz embargada pela emoção. Porquê? Porque me mentiste todo este tempo. Porque nunca me contaste a verdade. Eu não significava nada para ti. As minhas palavras saíam desordenadas. Como se fossem as únicas que podiam salvar-me do sufoco emocional em que me encontrava. Miguel não respondeu de imediato. Apenas olhou para o chão. Como se não pudesse suportar o meu olhar. Como se já não estivesse disposto a lutar pelo que um dia existira. Finalmente, ele levantou a cabeça, mas a sua expressão era de resignação. Não de remorso. Desculpa, Ana, eu menti-te, eu sei, mas isto já não tem volta. Não há mais nada a fazer. Essas palavras foram como o golpe final. Aquilo que outrora fora a minha vida. Desmoronou-se diante dos meus olhos. Miguel tinha feito a sua escolha. E eu já não fazia parte do seu mundo. Com o coração em cacos. Virei-me e saí dali. Deixando para trás tudo o que eu acreditara na minha vida. O sentimento de traição e vazio tomou conta de mim por completo. Saí para o ar frio da cidade. Com a cabeça cheia de perguntas sem resposta e um futuro que agora parecia incerto. A realidade tinha vindo para ficar. E com ela, a necessidade de a enfrentar. Mas havia algo mais dentro de mim. Algo que começava a despertar. Raiva. Vingança. A necessidade de fechar este capítulo da minha vida com uma força que eu nunca antes tivera. Eu não podia ficar ali. Mergulhada na tristeza. Não. Eu ia tomar o controlo. De repente, senti-me mais forte do que em muitos anos. Como pude não ter percebido isto antes? Não. Agora era a altura de agir. De tomar as decisões que me levariam a um futuro diferente. E assim, o meu caminho para a libertação começou. O som do meu telemóvel ecoava no quarto silencioso do hotel. Tinha passado o dia inteiro a vaguear pelas ruas de Paris. Tentando em vão dar sentido ao que acabara de viver. Mas os meus pensamentos eram um remoinho incontrolável. Sentia-me presa num pesadelo do qual não conseguia acordar. Miguel. Sofia, a filha deles. Leonor. Como pude ter sido tão cega? A dor perfurava o meu peito cada vez que pensava em tudo o que partilhara com ele. Em tudo o que acreditara ser verdadeiro. O amor que parecia autêntico, desfez-se à minha frente como um castelo de cartas. Decidi que tinha de falar com ele. Não podia continuar naquele estado. À espera de uma explicação que nunca viria por si mesma. Não queria continuar a alimentar aquela mentira. A minha razão já tinha tomado a decisão. Mas o meu coração, a minha alma, ainda estavam em pedaços. Com o telemóvel na mão. Digitei o número dele. O som do toque arrastou-se infinitamente. E a cada instante, sentia a minha paciência a esvair-se. Eu sabia que não tinha o direito de duvidar, de continuar a esperar por algo que já não existia. Mas, ainda assim, precisava de ouvir a sua voz. Precisava de ouvir, nem que fosse uma única palavra. Que me explicasse porque ele fizera aquilo. Porque me mentira. Porque me deixara viver na ignorância todo este tempo. Finalmente, a sua voz ressoou do outro lado da linha. Fria, distante, como se nada tivesse mudado. Como se tudo aquilo não tivesse, de facto, qualquer importância. Ana, o que se passa? Perguntou ele, o tom monótono, sem o calor que um dia tivera. O que se passa? Respondi, a fúria a começar a subir-me pela garganta. Como te atreves a perguntar-me isso? O que se passa, Miguel? O que se passa conosco? O que se passa com a nossa vida? A nossa família? Um longo silêncio preencheu o ar. Eu sabia o que ele ia dizer. Temia-o com todo o meu ser. Mas não podia fugir. Eu queria ouvi-lo. Queria que ele me desse uma resposta. Mesmo que isso me magoasse mais do que qualquer outra coisa. Finalmente, as suas palavras chegaram e, embora as esperasse, não as consegui suportar. Ana, já te disse. Desculpa, mas isto já não tem volta. Já não somos o que éramos. A vida levou-nos por caminhos diferentes. Ouvir aquilo foi como um murro no estômago. As palavras de Miguel eram frias. Desapaixonadas. Como se ele já tivesse tomado a sua decisão há muito tempo. Como se, para ele, eu já não existisse. Então, não há mais esperança para nós? Perguntei, a minha voz a tremer, mas cheia de uma nova e estranha resolução. Por que não me disseste antes? Por que não me deste a oportunidade de saber a verdade? Fiz isto para te proteger, disse ele, quase num sussurro. Não queria magoar-te. Proteger-me. De quê? Da verdade. Uma mentira era a sua forma de me proteger. Uma proteção que me tinha destruído por dentro. A raiva começou a ferver no meu peito. Mas também algo mais profundo que me dava força. Miguel, disse eu com firmeza, mentiste-me durante anos.
É mais importante. Fizeste-me viver numa mentira. Eu não sei quem tu és agora. E quem eu fui na tua vida. Mas uma coisa eu sei, isto tem de acabar agora. As minhas palavras ecoaram no ar como um grito abafado. Como a explosão de tudo o que esteve reprimido. Miguel silenciou-se novamente. Mas eu não podia esperar mais. Não ia permitir que aquilo me destruísse. Não ia continuar a ser a mulher que se calava. Que aceitava tudo por um amor que, afinal, não era amor. Porque o amor não é isso. Não é mentira. Não é esconder. Não é ser a segunda opção na vida de alguém. Eu quero o divórcio, disse eu, com uma voz clara, mas embargada. Não posso continuar a viver nesta farsa. Não quero mais fazer parte de algo que já não existe. Do outro lado da linha. O silêncio era tão pesado que quase se podia sentir. Divórcio, Ana, não faças isso. Podemos consertar, conversar. Eu amo-te. Amas-me. Um riso amargo escapou dos meus lábios. E eu não consegui contê-lo. Não, Miguel, tu não me amas. O amor não se constrói sobre mentiras. Não se constrói sobre enganos. Não podes amar alguém e ao mesmo tempo destruí-lo. E agora, que já não há mais nada a dizer? Queres salvar isto? É tarde demais. Tarde demais. Um suspiro escapou do outro lado. Miguel parecia perder as forças. Já não tinha mais nada a dizer. Já não podia defender o que era indefensável. Finalmente, com um suspiro sufocado, as suas palavras fecharam a porta da nossa relação para sempre. Está bem, Ana. O que decidires, faz. Faz o que tens de fazer. Essas palavras, embora vazias, libertaram-me. Como se a última corrente que me prendia a ele se tivesse partido. Eu já não precisava de respostas. Já não precisava de desculpas. Tinha tomado a decisão que tanto evitara. A verdade viera à tona. E com ela, a força que eu procurava. Desliguei a chamada sem dizer mais uma palavra. Não me sentia feliz. Nem sentia que tinha ganho algo. Mas havia uma sensação de alívio, de libertação. Como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. A minha mente ainda trabalhava. Mas desta vez com clareza. Eu sabia que o caminho à frente não seria fácil. Sabia que o divórcio era apenas o começo de algo muito maior. Mas, pelo menos, eu tinha o controle da minha vida novamente. Eu já não seria a mulher que se calava. Que aceitava. Que tinha medo. Agora, eu seria a mulher que luta. Que se ergue e que exige o que lhe pertence, a sua dignidade. A sua independência. O seu futuro. E assim, o divórcio não foi apenas um fim. Foi um novo começo. Mas antes de começar, havia algo que eu precisava de fazer, desvendar o verdadeiro motivo por trás da aceitação surpreendentemente calma de Miguel. Aquela resignação não me convencia. Havia algo mais por trás. Uma sombra que eu precisava de expor antes de poder, de facto, seguir em frente. O divórcio, pensei, seria apenas a primeira peça de um jogo muito maior. O primeiro passo para a minha liberdade não foi fácil. A decisão de avançar com o divórcio era, de certa forma, o início de um processo longo e doloroso. A princípio, pensei que, assim que tomasse a decisão, a raiva e a dor se dissipariam. Mas isso não aconteceu. As horas arrastavam-se, como se cada momento fosse preenchido por um vazio que eu não conseguia preencher. A minha mente, como um vulcão em erupção, continuava a lançar perguntas sem resposta. Por que fiz eu isto? Por que suportei tudo isto por tanto tempo? Cada canto da minha casa recordava-me dele. Cada peça de mobiliário, cada fotografia nas paredes, até o aroma no ar evocava a presença de Miguel. Já não estávamos juntos, mas ele ainda estava lá. Na minha mente, nas minhas memórias, na minha dor. E o pior de tudo era a constante batalha interna que travava comigo mesma. Sentia-me traída, destroçada, incapaz de acreditar que tudo o que construíra com ele se tinha desfeito em 1000 pedaços. Certo dia, enquanto tentava organizar os meus pensamentos na solidão do meu apartamento em Lisboa, recebi um telefonema inesperado. Era a mãe dele, Dona Helena, uma figura distante ao longo dos anos. Mas que, à sua maneira, sempre fizera parte da minha vida. Uma mulher que nunca me aceitara por completo. Que sempre achara que eu não era boa o suficiente para o seu filho. A sua voz, habitualmente cheia de rigidez, soava diferente, como se contivesse algo. Ana, precisamos de falar, disse ela, com uma frieza que me gelou por dentro. Só de ouvir, pressenti que algo pior estava para vir. Sobre o quê? Perguntei, tentando manter a calma, mas um pressentimento estranho crescia dentro de mim. Como se soubesse que aquele seria o golpe final. Aquele que me faria, por fim, compreender o que eu já tinha perdido para sempre. É sobre o Miguel, e sobre o que decidiste. Ele não está bem agora, disse ela num tom severo, mas também com um traço de lamento que não conseguiu esconder. O nó na minha garganta apertou-se ainda mais. Como podia ela falar de não estar bem, quando tudo o que ele me tinha dado era uma vida construída sobre mentiras? Não quero falar sobre o Miguel. Quero que me deixem em paz. Já não tenho qualquer relação com ele nem com a sua família.
O silêncio do outro lado da linha era pesado. Finalmente, ela continuou. Mas as suas palavras foram como facas no meu peito, se fores por este caminho. Não perderás apenas o Miguel. Perderás todos nós, a família dele, e também perderás aquilo que poderias ser. Ana. Essas palavras ecoaram na minha mente como um eco cruel. Aquilo que poderias ser, era isso que ela pensava de mim. Uma mulher que precisava pertencer a uma família para ser alguém. A raiva e a impotência explodiram no meu peito. E senti-me completamente sozinha. Como se o mundo inteiro estivesse contra mim. Por que é que me diziam estas coisas agora? Depois de tudo o que eu tinha aguentado em silêncio. Sabe o que realmente me magoa? Respondi, a minha voz agora mais firme. Mais determinada. Não é ele ter-me mentido. Ou o Miguel ter decidido seguir a sua vida com outra mulher. O que me magoa é que, durante todo este tempo, acreditei que estava a construir algo com ele. Algo que valia a pena. E agora sei que nunca fui suficiente. Nunca. Para nenhum de vocês. Desliguei o telefone abruptamente. Como se, ao libertar aquelas palavras, me livrasse de uma corrente invisível que me prendera durante anos. Mas, ainda assim, algo dentro de mim dizia que não era o fim. Esta batalha não era apenas contra Miguel. Nem apenas contra a sua família. Era contra mim mesma. Contra o amor que eu perdera. Contra a mulher que permitira que tudo aquilo acontecesse. Naquela noite, não dormi, olhando para o teto na minha cama vazia. As lágrimas não vieram. Eu já não tinha mais lágrimas. A única coisa que sentia era um vazio profundo que me consumia. Em vez de lágrimas, sentia uma raiva incontrolável, uma necessidade de justiça que me impulsionava para algo mais do que apenas confrontar Miguel. Eu não queria apenas fechar este capítulo, eu queria expô-lo. Fazê-lo pagar por tudo o que ele me fizera passar. A dor que eu guardava há anos transformara-se em algo muito mais potente. Já não era apenas um sentimento de tristeza, mas uma profunda necessidade de restaurar a minha dignidade. É pela primeira vez. Comecei a ver uma luz ao fundo do túnel. Uma luz que vinha da minha própria força interior. Decidi que não podia continuar a olhar para trás. Não podia continuar a ser a vítima nesta história. Eu tinha de ser a protagonista da minha própria vida. E para isso, precisava de dar o próximo passo, o divórcio. O encerramento definitivo, não só com Miguel, mas com tudo o que o seu mundo e a sua família representavam. A aceitação que eu tinha sido forçada a engolir durante anos. No dia seguinte, senti uma coragem renovada. Telefonei ao meu advogado. Conversamos sobre o que eu precisava fazer para que tudo fosse resolvido da melhor forma. Eu queria não só libertar-me do Miguel, mas também de tudo o que me prendia às suas mentiras. Eu não sabia o que ele sentiria. Como ele reagiria, quando eu lhe entregasse os documentos. Mas uma coisa eu sabia, eu não me importava. Não me importava o que ele pensava. Não me importava o que ele fazia. Era a minha vez de tomar o controlo. Deixei os documentos do divórcio em cima da mesa. E pela primeira vez em muito tempo, senti-me livre. Como podia ser tão doloroso e, ao mesmo tempo, tão libertador? Como podia doer tanto e, ao mesmo tempo, fazer-me sentir mais forte do que nunca? Percebi que a dor, embora insuportável, me tinha transformado, tinha-me tornado mais forte, mais consciente do meu valor. E agora, estava pronta para o que viesse. Já não seria a mulher que ficava nas sombras, que aceitava o que lhe era dado. Não, agora, eu seria aquela que definiria o seu próprio futuro. Afinal, todo este processo não me libertou apenas do Miguel. Libertou-me de uma vida que eu já não queria, de uma versão de mim mesma que já não existia. E agora, não havia volta a dar. O twist final, o que Dona Helena não sabia é que, durante anos, eu tinha mantido um diário secreto. Não apenas das mentiras de Miguel, mas também de todas as interações e manipulações da família dele, incluindo as dela. Aquelas palavras sobre o que eu poderia ser só reforçaram a minha determinação em usar cada uma das suas próprias palavras e ações contra eles. Provando que eu já era muito mais do que eles alguma vez puderam imaginar. A luz do amanhecer espreitava suavemente pela janela, iluminando o pequeno apartamento onde eu, finalmente, me encontrava sozinha. Durante tanto tempo, o ruído da vida de Miguel, da família que nunca me aceitara, invadira a minha mente, abafando a minha própria voz. Mas agora, naquele espaço vazio, comecei a ouvir-me, e não era uma voz triste ou oferecida. Não, era uma voz que, pela primeira vez, me dizia que eu estava livre. Respirei fundo, permitindo que o ar fresco enquece os meus pulmões. Já não estava presa, já não era a mulher que vivia para os outros. Para as expectativas que me impunham. Para a imagem que todos queriam que eu fosse. Já não precisava de manter um sorriso falso. Uma calma aparente. Agora, podia ser quem realmente queria ser. Sem medo, sem reservas. O divórcio estava concluído. Os documentos assinados. As decisões tomadas. A dor da traição. A raiva por tudo o que fora mentira. Tinham ficado para trás. O que se seguia agora era o meu tempo. Era o meu tempo de reconstrução. Passaram-se semanas.
talvez meses, até que eu pudesse realmente sentir-me a mulher que queria ser. Cada dia enfrentava um novo desafio, uma nova etapa de autoconhecimento. Durante anos, definir o meu valor pelo que os outros pensavam de mim, pelo que Miguel me dizia sobre a minha importância, pelo que a família dele queria que eu fosse. Mas já não. Agora, precisava de aprender a valorizar-me a mim própria. Lembro-me de uma noite em que me encontrei em frente ao espelho, olhando para mim como se fosse a primeira vez. Fixei os meus olhos, antes baços de tristeza, e vi neles algo diferente. Força. Eu sabia que ainda havia feridas, que a dor ainda persistia. Mas o que via refletido no meu olhar já não era desespero. Era determinação. Tinha sobrevivido ao pior e agora podia olhar para a frente com um coração mais sábio. Embora ainda marcado, decidi que era hora de me dedicar à minha vida profissional. Durante anos, adiei os meus próprios sonhos para agradar aos outros, para seguir o caminho que Miguel traçara. Mas agora, estava pronta para tomar as rédeas. Regressei aos estudos. Inscrevi-me num curso que sempre quisera fazer. Algo que me apaixonava, mas para o qual nunca tivera coragem. Cada aula era mais um passo em direção a mim mesma. Cada nova habilidade que dominava devolvia-me uma parte da minha alma que há tanto tempo se perdera. Comecei a rodear-me de pessoas que realmente me traziam algo de positivo. Que viam em mim não apenas a esposa de alguém, mas a mulher que eu era. Com a sua própria história. Os seus próprios sonhos. As mudanças. Claro, não foram fáceis. Houve momentos em que sentia que a tristeza ainda me alcançava. Que o medo do futuro me paralisava. Mas depois lembrava-me do quão longe tinha chegado. Tinha superado a mentira, encontrara a minha voz, e não ia permitir que nada nem ninguém me tirasse o que estava a construir. Aos poucos, os dias tornaram-se mais luminosos. Já não me importava tanto com o que Miguel pensava de mim. A indiferença dele já não me magoava. O que mais me importava era o que eu pensava de mim mesma. O que eu merecia. E o que eu merecia era ser feliz. Ser livre. Ser a dona da minha vida. Certa noite, a passear pela cidade, senti algo que não sentia há muito tempo: paz. A cidade, que antes me parecia caótica e vazia, agora oferecia-me possibilidades. As ruas já não eram apenas memórias do que eu perdera. Eram espaços cheios de oportunidades. Via tudo o que ainda podia fazer. Tudo o que ainda podia aprender. Sentia que estava a florescer novamente. Aprendi a perdoar-me, a libertar-me do ressentimento e da culpa que me acompanharam por tanto tempo. Miguel já não tinha poder sobre a minha felicidade. Ele foi uma parte da minha vida. Sim, mas agora era apenas isso, uma parte. Não ia agarrar-me ao que já não podia mudar. Ao longo do meu percurso, percebi que o mais importante não era encontrar a felicidade noutro, mas sim encontrá-la dentro de mim. Aprendi que o meu valor não dependia de ser amada pelos outros, mas sim de me amar a mim mesma. E ao aprender a amar-me, comecei a olhar para tudo à minha volta com novos olhos. Aquilo que fora uma ruptura, uma ferida aberta, estava agora a transformar-se numa cicatriz. E cada vez que olhava para essa cicatriz, não via dor, via uma história de superação, de coragem, de resiliência. Ao ver-me ir da escuridão para a luz, percebi que o que eu vivera não fora em vão. Tudo fora uma lição difícil, mas que me tornara mais forte. No entanto, no fundo do meu coração, eu sabia que aquilo era apenas o começo. O caminho para a minha verdadeira liberdade ainda não tinha terminado. Havia ainda muitos passos a dar, muitas batalhas a travar, mas, pela primeira vez, sentia-me no controlo. Eu era a narradora da minha própria história, a heroína da minha própria jornada. E à medida que me aprofundava neste novo capítulo da minha vida, uma parte de mim sabia que o futuro me esperava. Já não com medo, mas com esperança. Agora, restava apenas olhar para a frente e aceitar o que viesse. Mas havia um novo twist, enquanto me reconstruía. O que Miguel e Sofia não sabiam é que eu, silenciosamente, tinha começado a usar as minhas novas habilidades, adquiridas nos meus cursos, para mergulhar nos registros públicos e nos bastidores do mundo empresarial. Não apenas para entender a profundidade da traição, mas para descobrir as conexões ocultas que Miguel tinha com figuras influentes em Lisboa. A minha reconstrução não era apenas pessoal, era estratégica. Preparando-me para um movimento que eles nunca esperariam. Os dias após a minha libertação foram uma mistura de serenidade e raiva contida. Eu sabia que a decisão do divórcio fora um passo necessário, mas também sabia que não era o fim. Não para mim, apesar de Miguel já não fazer parte da minha vida. A dor da sua traição ainda estava presente. Eu não podia simplesmente deixá-lo ir, como se nada tivesse acontecido. Precisava fazer algo mais. Algo que me devolvesse o controlo. Algo que me reparasse definitivamente. Certa manhã, enquanto saboreava o meu café na minha nova casa em Lisboa, senti uma sede de retribuição a acender-se dentro de mim. Sofia não só tinha destruído a minha confiança, como o seu desprezo por mim. Pela minha dor, queimava-me por dentro. Como alguém podia ser tão cruel? Como ela pode destruir tudo o que eu achava que tinha?
Durante anos, fui complacente. Deixei-me arrastar pelas circunstâncias. Mas agora não. Eu não queria mais ser a vítima. Não queria mais ser vista como fraca. Tomei uma decisão. E desta vez, não ia perdoar. Precisava de fazer algo que Miguel e Sofia não esperavam. Precisava que todos entendessem o que me tinham feito. Não apenas eles, mas também a família deles. Aquela família que me tratara como uma sombra. Como se a minha dor não tivesse importância. Porque eu sabia a verdade. E a verdade, aquela verdade, podia destruir todos eles. Decidi que a justiça não era suficiente. Queria que eles sentissem o peso do que me tinham feito. Queria que pagassem pela humilhação que me infligiram. Pelos anos de mentiras e enganos. E foi assim que contactei um advogado. Não apenas para finalizar o divórcio, mas para iniciar uma batalha legal que levaria ao seu colapso total. Certifiquei-me de que cada passo, cada decisão, era meticulosamente planeada. Mas a minha vingança não seria apenas legal. Eu sabia que a reputação de Miguel e da sua família fora construída sobre uma fachada de perfeição. Sobre um nome respeitado na sociedade lisboeta. Pensei em como poderiam perder tudo isso num instante. Por isso, dirigi-me ao seu ponto mais fraco, a empresa de Miguel. Uma firma bem conhecida e respeitada. Nos documentos do divórcio, havia algo que ele tentara esconder. Uma teia de fraude financeira que se desenrolava há anos. Uma apropriação indébita que poderia derrubar tudo. Através de conexões secretas que estabeleci nos últimos tempos, e que a família de Miguel nem sonhava que eu possuía. Fruto da minha reconstrução, e dos meus novos estudos. Consegui fazer com que a informação vazasse. E a cada passo, sentia como se o peso da vingança me impulsionasse para a frente. O que começou como uma necessidade de justiça, transformou-se numa busca por reconhecimento. Eu não queria apenas que Miguel se sentisse culpado, agora. Queria que o mundo inteiro soubesse quem ele realmente era, um homem sem integridade. Um homem que traía aqueles que mais o amavam. O próximo passo foi confrontá-lo diretamente. Após semanas de planeamento, decidi ligar-lhe. Eu sabia que não podia continuar a esperar que o destino resolvesse tudo. Iria assumir o controlo, finalmente. Quando ele atendeu a chamada, ouvi a sua respiração vazia. A sua voz que já não me afetava. Já não me causava dor. Eu estava apenas preparada para o que viesse. Miguel, comecei sem rodeios. Decidi ir mais longe. O divórcio não é suficiente para mim. Quero que pagues pelo que me fizeste. Pelo que fizeste à minha família. Pelo que fizeste à tua filha, Leonor. E eu vou fazer questão que todos saibam. A pausa do outro lado da linha foi a mais longa que já ouvi na vida. Por um segundo, pensei que ele se arrependeria. Que diria algo para me deter. Mas ele não o fez. Ouvi apenas a sua respiração. Como se ele já tivesse desistido. Como se para ele, tudo estivesse perdido. O que queres, Ana? A sua voz soava exausta. Mas não arrependida. Era um som de resignação, de derrota. Sabes que não tens provas. Que tudo isto não vai dar em nada. Eu sorri, sem qualquer emoção. É o que tu pensas. Mas eu já não sou a mulher que suportava as tuas mentiras. Agora, eu sou quem detém o poder. E garanto-te que o vou usar. Desliguei o telefone, sem esperar pela sua resposta. A conversa tinha terminado. E com ela, o último vestígio da relação que eu pensava ter. Agora, a verdadeira vingança começou. À medida que tudo tomava forma. Vi o seu mundo começar a desmoronar-se. A notícia da fraude financeira da sua empresa veio a público. Quase como se tivesse caído do céu. Sofia, a mulher que me tornara a vida insuportável. Já não tinha onde se esconder. A imprensa perseguiu-a, e os escândalos começaram a inundar as redes sociais. Mensagens, comentários, críticas, tudo o que ela fez para se livrar de mim. Agora ela própria estava a vivenciar. E eu, de longe, observava-os afundar. Irão arrepender-se, eu não sei. Mas já não me importava. Mas a vingança não se resumia a destruí-los. Resumia-se também a provar a mim mesma que eles já não podiam quebrar-me. Que a traição, o engano e a dor não podiam tirar mais de mim do que eu já tinha sido. E quando vi o olhar de Sofia, quando a encontrei pela última vez num evento público que reuniu toda a sua família, a sua expressão de ódio puro foi tudo o que eu precisei para perceber que tinha feito a coisa certa. Aproximei-me dela, calmamente, com um sorriso que só eu conseguia entender. Eu venci. Disse-lhe, e embora os seus olhos ardessem de fúria, ela nada podia fazer. O que começou como vingança transformou-se em empoderamento. O nome de Miguel desapareceu da minha vida como uma sombra que se dissolve ao amanhecer. Ele já não tinha poder sobre mim. Já não era parte da minha história. E com este último confronto, percebi que tudo o que eu fizera, tudo o que eu vivera, me trouxera até aqui, à minha verdadeira liberdade. Agora, o futuro estava aberto diante de mim. E ninguém, absolutamente ninguém, podia tirar-me o que eu conquistara. O olhar de ódio de Sofia e a sua incapacidade de reagir não se deviam apenas à minha vitória. Havia um segredo mais profundo.
A verdade é que as conexões secretas de Ana e a sua meticulosa recolha de informações não só desmascararam Miguel, mas também revelaram que Sofia sabia de tudo sobre as fraudes financeiras e era cúmplice ativa em muitos dos esquemas, usando as viagens de Miguel como fachada para os seus próprios negócios ilícitos. A sua doçura inicial era uma tática para me subestimar. E a sua raiva final era o reconhecimento de que eu tinha desvendado o seu jogo, expondo não só o seu marido, mas a ela própria.